Pessoal, então sobre a substituição de prática, a temática vai ser a análise de proteínas. Para poder acessar, a gente vai entrar nesse link. Mostrando aqui para vocês, então, é mais um da Anrita, tá? O Labs. E aqui tem toda a teoria, que eu já vou passar para vocês ali, que eu traduzi para vocês. E aqui está a simulação. São basicamente 4 experimentos de análises qualitativas de proteína, que de alguma forma essas análises vão caracterizar a amostra que a gente está analisando. E basicamente as amostras que a gente vai analisar é a albumina do ovo e a dispersão de gelatina, tá? Então só deixa eu resetar aqui. São 4 análises que vão aparecer aqui, 4 opções, tá? Eu já mostro para vocês. Então, falando um pouco da teoria em cima que embasa esse relatório que a gente está fazendo. O que acontece? O alimento é necessário ao corpo para garantir o funcionamento normal e adequado, atuando como principal fonte de energia e promovendo o crescimento. Então, basicamente, os alimentos nos fornecem energia e fazem o crescimento das nossas células, dos nossos cabelos, por exemplo, e o nosso próprio crescimento. O nosso corpo, vamos dizer assim, as células crescem, tem o seu ciclo de vida e tudo isso é promovido pelo nosso alimento, tá? Então, o alimento regula os processos do corpo, reações bioquímicas, sustenta a vida. E os alimentos basicamente podem conter proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais, ou água, ou todos, ou alguns, tá? Então, os alimentos vão ter basicamente essas fontes de nutrientes aqui que a gente precisa. Todos esses nutrientes são importantes à saúde, funcionam em conjunto para a criação de novas células, para manter o ciclo das células e manter o nosso corpo em funcionamento, tá? Então, isso aqui é a nossa dieta, né? Basicamente tem que ser mais ou menos nessa proporção aqui, de 15 a 30% de gordura, 15 a 20% de proteínas, 60 a 70% de carboidratos, tá? E o que são proteínas, né? Ela é um macronutriente importante, essencial à sobrevivência, tá? Elas são constituintes de células, estão presentes em todos os corpos vivos, 10 a 30% das calorias devem vir de origem proteica, né? Como a gente viu aqui na tabela. A proteína é encontrada em carne bovina, peixes, aves, queijos, leite, como eu comentei para vocês no começo da aula. Então, aí a gente tem as nossas fontes de proteína, esse macronutriente. São grandes moléculas biológicas compostas de aminoácidos, né? Então, a unidade da proteína é o aminoácido. Então, a proteína é uma grande cadeia de aminoácidos. A proteína tem na sua estrutura carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e dependendo da proteína, a gente pode ter fósforo ou enxofre. E a gente tem vários tipos, várias proteínas diferentes, e elas diferenciam por essa composição aí dos aminoácidos. E alguns aminoácidos podem ter nitrogênio, outros não, e dependendo de como essas coisas vão se ligar, eu vou ter proteínas diferentes. Aminoácidos são moléculas que são a unidade da proteína, né? A proteína é composta por uma cadeia de aminoácidos. Então, aminoácidos são moléculas que tem tanto o grupo amino quanto o grupo carboxílico. Então, isso é o pré-requisito para eu poder chamar, então, de aminoácido. Moléculas de aminoácidos passam por reações de condensação para formar a ligação específica, que é a famosa ligação peptídica. Ligação peptídica é formada, então, por uma reação de condensação, tá? Então, o OH se junta com H, com isso eu vou formar água, e com isso os aminoácidos se ligam, tá? Dependendo do número de moléculas do aminoácido envolvidas, os produtos podem ser dipeptídeos. Se eu tenho só 2 aminoácidos que se juntaram, fizeram a condensação do grupo H com OH, eu vou ter, então, dipeptídeos. São 2 moléculas de aminoácido. Tripeptídeos são 3 moléculas de aminoácido. À medida que eu vou juntando esses aminoácidos, eu posso ter um grande número de moléculas, tá? E daí eu vou chamar de polipeptídeo. Quando eu tenho várias moléculas, vários aminoácidos de mãos dadas. Agora, um polipeptídeo específico, com maior que 10 mil moléculas, massa molecular, desculpa, maior do que 10 mil gramas mol, né? Então, massa molecular maior que 10 mil gramas mol. Então, um polipeptídeo que tenha essa peculiaridade de ter essa massa molecular maior que 10 mil gramas por mol, a gente chama de proteína, tá? Então, uma proteína são vários aminoácidos juntos. Proteínas são diferentes entre si, conforme a sequência de aminoácidos e os tipos de aminoácidos nas suas cadeias. Alguns aminoácidos não são produzidos pelo corpo e devem ser supridos por dieta. Aí são os aminoácidos essenciais, tá? Então, assim como a gente vê as gorduras também, os ácidos graxos essenciais, a gente também tem que obter, às vezes, de outras fontes. Proteínas é a mesma coisa, tá? Então, como é que a gente qualifica essas proteínas? Como é que a gente detecta alguns grupos específicos que podem ter numa proteína específica que eu quero trabalhar?
Então, a gente tem vários testes e a gente vai trabalhar nesse relatório com o teste de Biureto. Esse teste é utilizado para detectar ligações peptídicas, em geral, quando tratadas com solução de sulfato de cobre em meio base, com ácido, a base forte, né? Hidróxido de sódio ou de potássio. As proteínas reagem com íons cobre para formar um complexo de cor violeta chamada biureto, tá? Então, eu vou pegar eu vou botar uma proteína, vou botar uma base, deixar em meio básico e vou colocar então esse meu sulfato de cobre. Nesse meio, as proteínas vão reagir com o cobre 2, os íons cobre 2, que vão estar no sulfato de cobre. Vão formar um complexo de cor violeta, que então eu vou enxergar ele ser formado, eu posso caracterizar que eu tenho proteínas na minha amostra, tá? Então, basicamente, essa reação aqui que acontece. Esse aqui é o complexo e esse complexo tem cor, tá? Então, acontece uma complexação aqui dos íons cobre 2 com a proteína, tá? Então, isso aqui é uma proteína. Reação xantoproteica. Tá? Então, o que seria uma outra forma de eu mensurar proteínas, tá? Na verdade, não mensurar, porque esses testes aqui são, importante falar, esses testes são qualitativos, eles não são quantitativos, tá? Então, primeiro é o biureto, para poder identificar se tem proteína ali, se tem ligações peptídicas ali, porque esse cobre vai agir exatamente nas ligações peptídicas. A reação xantoproteica é um teste de identificação de proteínas e apresenta resultado positivo com proteínas carregadoras de grupos aromáticos. Então, essa daqui identifica proteínas que têm grupo aromático. Essa aqui é mais específica. Essa primeira detecta proteínas, ligações peptídicas apenas. Essa daqui, grupos aminoácidos, é o mais específico, reação xantoproteica. Quando a proteína é tratada com um concentrado quente de ácido nítrico, uma substância amarela é formada. Então, essa reação xantoproteica acontece com ácido nítrico. A cor amarela vem do quê? Do ácido xantoproteico, formado pela nitrificação de alguns aminoácidos presentes na proteína. Uns aminoácidos específicos que vão ter o grupo aromático, que são, como, por exemplo, o tirosina e o triptofano. Exemplo de aminoácidos que têm grupos aromáticos que vão reagir, então, com ácido nítrico, formando o ácido xantoproteico. Por isso que é a reação xantoproteica. Então, é assim que essa reação acontece. O ácido nítrico vai reagir aqui com anel aromático e vai formar, então, um composto de cor amarela, tá? Então, ó, esse HNO3, esse íon NO2 vai vir para cá, vai se juntar aqui no meu anel, tá? Então, é isso que acontece. Outro teste, também para qualificar. Proteínas, que daí, agora, qual é a característica da proteína que o teste da anidrina vai identificar? É um teste para aminoácidos e proteínas com grupos livres de NH2. Tá? Então, é específico para quem tem proteínas e aminoácidos com grupos livres de NH2. Quando esse grupo reage com a ninidrina, um complexo de cor azul é formado. Então, eu tenho aqui a minha proteína, a minha ninidrina, e aí, quando eu tiver esse grupo livre, vai favorecer essa reação aqui. Tá? E é uma cor intensa azul. Então, assim eu identifico se a minha proteína tem grupos livres de NH2. Reação de Maillon. Quando a albumina do ovo é tratada com reagente de Maillon, primeiramente obtém-se um precipitado branco, que depois muda para cor tijolo quando feita uma fervura. Tá? Então, eu vou pegar, vou fazer uma reação da albumina. Essa é a reação de Milton, é para a albumina do ovo, é para identificar quando temos a albumina do ovo numa amostra. Aí eu vou tratar com o reagente de Maillon, e daí eu vou obter um precipitado branco e depois para a cor tijolo. Assim eu identifico se eu tenho, né, a albumina do ovo na minha amostra. Certo, gente? Então, esses são os princípios por trás do que a gente vai ver. A gente vai usar, então, para fazer a albumina, basicamente as amostras de albumina do ovo e gelatina, como eu mostrei para vocês. A gente vai usar todos os reagentes desses testes que a gente conversou. Esse aqui é para fazer o primeiro teste, para identificar ligações peptídicas, que é o meio a base forte e uma solução de sulfato de cobre para os íons cobre 2 reagirem. Aí eu tenho o ácido nítrico para fazer a reação xantoproteica, solução de ninidrina para fazer a reação com a ninidrina e o reagente de Maillon, que é o que a gente viu agora. Tá? Então, a gente vai usar cada um desses reagentes. A gente vai usar basicamente tubo de ensaio e conta-gotas e um bico de Bunsen para poder fazer o aquecimento. Tá? Então, aqui tem o passo a passo no teste do biureto. Eu já vou mostrar para vocês lá no simulador. A gente basicamente vai pegar uma amostra, adicionar o NaOH e adicionar o sulfato. Aí aqui, cada uma das amostras, vocês vão escrever o que vocês estão observando. Conforme vocês vão fazendo o experimento, vocês vão aqui fazer observações rápidas, sucintas. O que aconteceu? Tá? Observação técnica.
Não é o que vocês acham, não é a conclusão do experimento, é o que aconteceu quando vocês fizeram esse experimento. Ah, mudou de cor. Ah, mudou. Primeiramente, ele formou um composto roxo separado, aí eu aqueci, ele ficou homogêneo, ficou tudo roxo. Então, vocês só vão descrever o que vocês estão vendo acontecer, tá? Aqui vocês vão dizer o que adicionei o NaOH, o que aconteceu? Adicionei o sulfato de sódio, o que aconteceu? Eu aqueci, o que aconteceu? Tá? Só o que realmente aconteceu. Não é para escrever conclusão aqui, tá? Só o que aconteceu. Mesma coisa na reação xantoproteica. Vai botar a amostra, adicionar o ácido e aquecer. O que aconteceu? Vai colocar a amostra, adicionar a ninidrina. O que aconteceu? Vai colocar a amostra, adicionar o reagente de Maillon. O que aconteceu? Tá? Depois, vocês vão dizer quais as conclusões que vocês chegaram, tá? Quais os cuidados deveriam ser tomados realizando esse experimento em um relatório real, tá? Bem importante. Aqui eu vou mudar, vou botar uma pergunta aqui para vocês. Discorra sobre uma aplicação de um dos experimentos realizados nesta aula. Então, aqui vocês vão dizer uma aplicação, por exemplo, onde que se aplica o teste Biureto. Quais são locais comuns, indústrias, de repente? Qual o contexto que esse teste aqui pode ser usado? Ou a reação xantoproteica, qual o contexto que ela pode ser usada? Por que ela é usada em tal contexto? Por que ela é importante? Teste com ninidrina, onde que é usado, por que é importante? Não precisa ser de todos, tá, gente? Aqui vocês vão escolher sobre uma aplicação de um dos experimentos realizados. Então, vocês vão escolher um e explicar alguma aplicação que ele tem, tá? Então, esse aqui vai ser a pergunta final do relatório, tá? Então, quais as conclusões? Então, aqui vocês vão escrever qual é a conclusão. Aconteceu tal coisa. Por que vocês acham que isso aconteceu? É aqui que vocês vão dizer. Quais as conclusões a partir das observações e resultados de cada um dos 4 testes. Então, aqui tem que falar sobre cada um dos 4. Conclusão sobre cada um dos 4. Quais cuidados deveriam ser tomados realizando o experimento em um laboratório real? Aqui, vocês basicamente têm que... eu não quero coisa muito vaga. Tem que usar luva, tem que usar EPI e tudo mais. Isso aí, beleza. Isso aí são coisas gerais de laboratório. Até pode colocar isso. Mas eu quero alguns cuidados específicos desse experimento. Tanto na questão para ter resultados mais precisos, quanto para a questão de segurança pessoal, tá? Das especificidades desse experimento, tá? E daí discorra sobre uma aplicação de um dos experimentos realizados nessa aula, tá? Então, esse é o relatório. Não percam, então, a data de entrega. Só mostrando, então, o simulador que eu deixei, né? Vamos ver aqui. Escolher um teste. Então, aqui a gente pode escolher cada um dos testes, ó. Biureto, xantoproteico, reação xantoproteica, reação com a ninidrina e Maillons, tá? Então, basicamente, vocês vão botar a base, depois vocês vão botar a base nos dois, né? Depois vocês vão botar, ó, já formou aqui uma coisa roxo. Vocês vão descrever o que aconteceu aqui. E aqui também, ó, os dois. Aí vocês vão, então, ligar o bico de Bunsen. Colocar aqui a amostra. Esperar o tempo. E aqui a gente viu o que aconteceu, então, com a albumina do ovo. Vou também fazer com a dispersão de gelatina. Vou ver o que aconteceu. Aqui tem algumas informações para ajudar em inglês, tá? Mas vocês não precisam disso aqui, caso quem entende inglês bom, quem não entende também não precisa entender isso aqui. É só observar o que está acontecendo. E aí, por que isso aconteceu, tá? E assim vai fazendo todos os testes aqui, anota os resultados, tá? E faz, então, resolve, então, o relatório. E é tudo muito intuitivo, tá, gente? Não tem muito mistério aqui, tá bom? Então, bons estudos.